palavra de hoje, que eu vim orando para falar, Senhor, o que é para falar? Vocês me ouvem sem microfone? Graças a Deus, eu detesto microfone. Olha que alívio, gente, ficou livre. Palavra de hoje, que eu vim orando, falei, Senhor, o que eu vou falar com eles? E Deus me deu um tema, cara. E é um tema ruim. Se você não quer ficar triste, pode ir embora agora. Mas se você ficar... Mas é uma tristeza boa. A palavra é: não temas o que você tem que sofrer. Já tem uns assim baixando a cabeça. Mas eu vim aqui receber uma palavra de ânimo. Mas não deixa de ser. Eu vou chegar mais pertinho de vocês. Não temas o que vocês hão de sofrer. Tem uma música que ela fala assim: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam mais perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão de caminhar se diante de mim não se abrir o mar. Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Aleluia, gente. É isso. Glória a Deus. Palma o Senhor Jesus. Obrigado. Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Ou a gente acredita que a palavra de Deus é verdade, ou a gente desiste, cara. Ou o que está escrito aqui, Deus falou e vai fazer, ou a gente desiste, ou a gente está brincando de reuniãozinha social. Porque o que ele falou aqui, ele é fiel para cumprir, cara. Obrigado, bem. Eu profetizo que é coca. Quando eu tomo, vira. Ai. Sem gosto, sem cheiro, que negócio sem graça. Ou eu creio que Deus fala, ou eu estou perdendo meu tempo, velho. Eu quero que vocês abram comigo Jó. Vamos lá comigo, Jó capítulo 1. Ô, glória, eu gosto que grite mesmo, eu gosto que fale, aleluia, glória a Deus, Jesus maravilhoso. Eu vou lá, isso aí, eu te amo, quem falou, nem ouvi, mas amo. Eu tô indo uma vez por semana com meu irmãozão Bezerra ali, e a Priscila e a minha esposa, e a gente está indo num centro de recuperação de dependentes químicos. É um jeito fofo de falar casa de drogado. E cara, que delícia ir naquele culto, velho. Você ouve lá no fundo, fala papai! Quando fala alguma coisa que é uma pancada, essa é pra mim! O povo apoia feliz, eu nunca vi isso, né? Quando o pastor fala uma coisa que bate, você fica até quietinho, né? Senhor Jesus, ele sabe da minha vida. Você fica quieto, os caras não falam, sou eu mesmo, eu sou miserável mesmo. Você fala, que isso, cara? Muito 10. Jó capítulo 1, olha só pra gente se localizar, Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Ele é antes de Gênesis. Até a própria autoria dele, ninguém sabe quem escreveu, não se sabe. Muita gente fala assim, será que Jó existiu mesmo? Porque, meu Deus do céu, olha o que o cara passou. Eu creio que Jó existiu sim. E a prova disso é Ezequiel 14:14. Quando Deus está destruindo Jerusalém, Ezequiel vira para ele e fala, Deus, qual é? Você chama o povo para destruir, vai destruir tudo mesmo. E Deus fala uma coisa interessante para ele. Ele fala assim, ô Ezequiel, eu vou destruir a cidade. Mesmo que eu encontrasse aqui os homens Noé, Jó ou Daniel, eu destruiria. Eu duvido que Deus citaria um personagem. Tá entendendo? Eu pregaria para vocês ainda que a turma da Mônica estivesse aqui. Não faz sentido falar um negócio desse. Eles não existem. Se Deus citou o homem Jó, eu creio que Jó era alguém de verdade. E esse homem Jó, olha o que acontece com ele. Vamos lá, desde o primeiro verso. Quem não tiver Bíblia, eu vou ler, vou tentar ser didático aqui, vocês me perdoem, que eu não sei falar direito. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era um homem íntegro e reto. Só para vocês saberem o que é íntegro e reto é quem você é quando ninguém está olhando. Quem é você lá com o seu quarto fechado?
Quem é você no seu carro quando não tem ninguém do lado? Quem é você no seu WhatsApp que seu pai e sua mãe não estão vendo? Quem é você com o banheiro fechado? Quem é você quando está tendo aquela conversa besta que não é para ter e você tem a opção de sair de perto ou ficar e rir da piada besteirenta? Isso é ser íntegro, isso é ser reto. Porque o nosso terror é achar que no escuro eu estou escondido. Bobão. Daniel 2:22. Deus habita até no escuro. Nem até as trevas são dias para ele. Ele está vendo, misericórdia. Jó era um homem íntegro e reto, temente a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Não havia TV nessa época, ok? Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi. A gente às vezes lê esse negócio e não dá muita bola. Eu vou trazer para um dia de hoje. Ele possuía 12 casas para alugar no campus do Conde. Ele possuía 18 BMWs, uns 3 Ferrari, 2 Lamborghini e um Gol só, para ser modesto, entendeu? Para ir num lugar pobre ele ia de Gol, para ninguém falar nada. Seus filhos iam à casa um dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Você viu que as irmãs não pagavam nada, né? Que forga, né? Ser mulher é fácil. O pessoal reclama, a Bíblia é machista. Cadê o machismo aqui? Cadê? A Bíblia é machista. É nada, que os caras que trabalhavam, ela só comia. Vem com machismo, feminismo na minha cabeça. Decorrido o turno de dias do banquete, chamava Jó seus filhos e os santificava. Pai, você aí, só um pause. Aconteceu recentemente comigo, com a minha esposa, e eu achei muito engraçado. A Eli, para quem não sabe, ela é a coisa mais linda do mundo. Não digam amém os homens, só eu que posso falar isso. Ela tem um problema sério de sonambulismo. Isso é real. Para vocês terem ideia, um dos casos dela, ela acorda do nada. Gente, é horrível. Ela acorda batendo a perna, parece que está afogando. E eu, como um bom marido calmo que sou, está acontecendo, está acontecendo! Ela olhou assim para mim. Falei, o que você tem? Ela, eu tenho vida. Eu tenho ar nos pulmões. E dormiu. E eu fico lá com o coração saindo para a goela, cara. É desnecessário. Mas Deus me deu, o que eu posso fazer? E a mais recente dela, que foi muito boa, ela acordou durante a noite. Ela acordou de noite assim, puxou o cobertor e ficou, ai, ai. Falei, que foi, bem? Apontou pro teto, tem um palhaço rindo pra mim. Só que ela manda a bomba e dorme. Palhaço rindo pra mim. Quem que ficou com o capeta? Por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando essa besteira, que é real? Tem muita criança hoje, aqui eu estou falando porque a gente acabou de ler que Jó santificava os seus filhos. Tem muita criança hoje que tem sérios problemas para dormir. Ele já é velho, a gente já é brincadeira, mas tem criança que tem. Ou às vezes poderia ser algum problema sério mesmo, dela realmente está sendo perturbada. Aqui entra a parte da sua responsabilidade, homem das casas, aí, pai. Você tem, isso é uma ordem de Deus, velho. Você tem que ajoelhar, você tem que pôr a mão na cabeça dos seus filhos, você tem que profetizar bênção na vida dos seus filhos, você tem que repreender todo o mal de sua casa. Seus filhos às vezes não dormem, tem medo escuro, seus filhos às vezes tem problema emocional, porque você está sendo negligente com o seu papel de pai, cara. Quando foi a última vez que você pegou seu filho, ajoelhou, pôs a mão na cabeça dele e profetizou sobre a vida dele? Isso aqui é profeta de Deus, cara. Minha casa, Atos 16, minha casa e eu serviremos ao Senhor. É que daí, não, isso é função do pastor orar pela minha família. É função de eu chamar o irmão que tem oração forte. Coisa nenhuma. Quem tem o poder é o Espírito Santo de Deus, você não tem ele? Ajoelhe, ora, põe a mão na cabeça do seu filho, da sua esposa, profetiza mesmo. Jó fazia isso. Decorrido o turno de dias dos banquetes, Jó chamava seus filhos e os santificava. Olha só, pai sendo pai. Levantava-se de madrugada, oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Um holocausto para cada filho. E dizia, pode ser que tenham pecado. Olha que fantástico isso. A gente normalmente remedia depois que o problema está feito.
Você normalmente ora depois que a casa caiu. A gente devia começar a orar antes para Deus entregar a casa arrumada. Senhor, estou querendo fazer tal coisa. Senhor, estou planejando fazer tal coisa. Senhor, estou com um plano disso. Você não apresenta para o Senhor. Você só apresenta depois que a casa caiu. Senhor, eu fiz tal coisa. Olha, agora você me ajuda a arrumar. Fiel, antes de qualquer decisão, antes. Senhor, está acontecendo tal coisa. Sabe por quê? Deus é esperto. E a coisa que Ele mais gosta é de refletir a glória dEle em nós. Eu não tenho filho ainda. Espero ter, uns 8. Prepara o lombo. Pequeno Melquisedeque, pequeno Isaías, pequeno Ash Ketchum da cidade de Pallet. Os mais novos entendem. Só que uma coisa... que besteira, né? Uma coisa que eu imagino que deve ser uma delícia é você ver o seu filho indo mais longe que você. Imagina só, você vê o seu filho vencer. Eu fui na casa do Junião esses dias, ele começou a mostrar o Caio jogando bola. O cara só dá chapéu nos outros, eu que não vou jogar bola com ele. Não sei se vocês já viram. Não, olha esse chapéu, o chapelava o cara. Eu tinha até dó dos meninos, eu vi o mesmo cara levar uns 3 chapéus. Falei, meu, porque esse menino não vai estudar, desiste do futebol, né? Mas é gostoso você ver o seu filho indo longe. O prazer de Deus de ver em você a glória dele refletida. O prazer que Deus tem de ver as obras dele cumprindo na sua vida. Quando você ora antes, você está fazendo assim, Senhor, eu vou fazer tal coisa. Se der certo, foi porque eu orei. Se der errado, é porque o Senhor está corrigindo a rota. Então sempre que o Senhor ora antes vai dar certo. Sempre. Dani, mas eu orei para uma entrevista de emprego, cheguei lá para fazer e não passei. Você orou antes? Orei. Você entregou para o Senhor? Entreguei. Então, porque a vontade se não passasse, fim. Diferente de você ir lá, sem orar, aí a casa caiu, aí você volta, Senhor. Aí o Senhor fala, você não apresentou para mim? Provérbios do capítulo 2, Provérbios do capítulo 3, fala assim, apresente ao Senhor os seus caminhos e Ele endireita os seus passos. Era o que Jó fazia. Nem sei se eles pecaram, mas antes que eu saiba, eu já estou orando por eles. Verso 6. Agora que eu quero entrar na pregação. Num dia em que os filhos de Deus vieram a se apresentar perante o Senhor, apareceu também Satanás entre eles. Eu, sinceramente, nunca entendi essa passagem. Falei, o que Satanás foi fazer lá? O que os anjos foram fazer lá? Porque aqui os filhos de Deus, ele está falando dos anjos. O que os anjos foram fazer? E o que Satanás foi lá no meio? Eu sempre achei que Satanás caiu do céu. Agora é só comentário teológico. Só. Eu sempre achei que Satanás caiu do céu no momento da queda do homem. Sabe quando a serpente engana Eva? Deus fala, sai fora. Mas não é. Se você abrir a Bíblia para ler Apocalipse no capítulo 12, depois você lê na sua casa. Apocalipse capítulo 12. Do verso 7 ao verso 12. É fácil para decorar. 12 e 12. A Bíblia fala que Satanás foi lançado do céu pelo sangue do Cordeiro. Ou seja, Satanás, ele até Jesus morrer e ressuscitar, ele ainda ia lá perturbar. Sei lá que ele enchia o saco lá, mas ele ia. Desculpa, não vou falar saco na igreja. Ele enchia paciência. Perdão, escapou. Mania de pregar para jovem. Satanás ia perturbar lá. Então, no dia que os filhos do Senhor foram se apresentar perante Deus, Satanás apareceu entre eles. Então, perguntou Deus a Satanás, de onde você vem? E Satanás falou, eu vim de rodear a terra. Cara, pause. Deus precisa perguntar as coisas como se ele não soubesse, né? Satanás, onde você estava? Porque eu perdi você, eu estava contando os filhos, mas passou do meu limite. Possível, Deus sabia. Por que Deus chamou essa conversa? Porque normalmente a gente lê pensando o seguinte, Satanás foi lá e Satanás provocou Deus por causa de Jó. Mas não foi. Foi Deus que chamou Jó na conversa. O Jó estava em paz. Não foi Satanás, foi Deus. Imagina, você fala assim, eu quero que Deus fale de mim o dia inteiro. Você quer? Ele falava de Jó lá, e aí? Deus, deixa pra lá, né? De onde você vem? Eu vim de rodear a terra. Eu fico imaginando, Jesus, ele devia ter uma vida muito divertida, apesar de ele ter sofrido muito. Porque, imagina só Pedro chegando para ele, Jesus, você não sabe o que eu fiz hoje. Desde a fundação do mundo. Amigo secreto para Jesus era uma tristeza. Adivinha o que eu trouxe?
Inclusive eu deixei de comprar meia ontem porque eu sabia que eu ia ganhar. Mas então por que Deus foi questionar Satanás? Qual era a dele? Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde você vem? Ah, Senhor, vim de rodear a terra, passear por ela. E perguntou então o Senhor: você observou o meu servo Jó? Porque não há ninguém na terra semelhante a ele. É um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Mais ou menos assim: Satanás, esse você não pega. Lero, lero. Então respondeu Satanás: ah, mas é à toa que ele te serve? É à toa? Até eu te servia. Vai. Acaso você não o cercaste com a tua cerca, com a tua proteção? A ele, tua casa, tudo que ele tem, as obras de sua mão você abençoa, seus bens se multiplicam. Estende a mão sobre ele para você ver. Toca tudo que ele tem e você vai ver se ele não blasfema contra ti. Você acha que Deus precisava de alguma prova do amor de Deus, de Jó? Deus precisava saber se Jó amava ele? Quem que precisava saber aqui? O próprio Jó. Era o próprio Jó. Tudo o que acontece na sua vida e na minha tem dois caminhos possíveis. Olha só. Se eu perguntar assim, quem está passando por problema? Quem não levantar a mão é mentiroso. Todo mundo está. Ah, não, minha vida está fantástica. Nossa, querido, então põe uma pedra no bolso, você vai sair voando, você vai ser arrebatado. É o Enoque 2016, segura aí. Gente, sempre, João 16, 33, todo mundo sabe de cor: no mundo tereis aflições. De duas uma: ou a sua aflição é fruto do que você fez, ou a sua aflição é algum tratamento de Deus. Gálatas 6,7 fala assim: de Deus não se zomba, tudo que o homem plantar, o homem colhe. Se o que está acontecendo com você é fruto do que você fez, não vem culpar Deus. Eu tenho um amigo que uma vez ele passou, e ele foi para a delegacia, passou uma noite na delegacia, porque ele fechou um cara na 9 de julho, o cara fechou ele, o cara desceu, o cara xingou ele xingou o cara foi bater nele, ele enfiou um soco na cara do homem, foi para a delegacia, ficou preso, chegou lá: irmão, o que é isso? Deus está me tratando. Tá nada, você que foi trouxa, você deu no cabo, você quis, você está preso, porque você é bobão, tontão, foi lá e que Deus trate sua ira mesmo, mas não foi Deus que te pôs lá. Ah, Dani, estou desempregado. Por quê? Ah, só porque eu soneguei lá um negócio lá, fui mandado embora. Deus está me tratando. Não está. Você está colhendo o que você plantou. Ah, Dani, estou com problemas emocionais sérios. Não consigo namorar ninguém. Falei: o que aconteceu? Eu falei: eu não consigo esquecer meu ex-namorado. Ah, por quê? Porque vivi uma vida sexualmente ativa com ele. Aí fica orando para o Senhor livrar você dos laços de alma que vocês criaram. Deus não é culpado do seu problema. Foi você que plantou e está colhendo. Agora, tem um outro caso, que é o caso de Jó. O que Jó fez de errado? Nada. Mas Deus tinha algum propósito nisso. Olha comigo, vamos junto para 1 Coríntios capítulo 4. 1 Coríntios capítulo 4. Bate nele não. Quando eu era pequeno, a minha mãe contava historinha da Bíblia para eu dormir. Só que a minha mãe não era muito boa de contar histórias. Porque eu lembro que eu deitava, ela começava a ler Apocalipse. E eis que subiu do mar uma besta com 7 chifres. Tá doida, cara. Antes de ir embora, antes de acabar o culto, lembrem eu de contar o dia que eu me converti, tá? O dia que eu aceitei Jesus, eu tinha 7 anos, vocês vão rir. Mas depois vocês me lembram, senão eu vou esquecer, eu sou meio burro. 1 Coríntios capítulo 4, verso 9. Olha isso aqui. Porque parece a mim que Deus nos colocou, nós, ele está falando de nós, em último lugar. Como assim, Dani? Parece que Deus nos colocou em último lugar, como se nós fôssemos condenados à morte, para que nós nos tornássemos espetáculo, tanto para os anjos, para o mundo e para os homens. O que é isso aqui? Deus, para refletir a glória dele nessa terra, ele usa a gente. E a melhor forma de refletir a glória dele em nós é quando a gente está louvando, mesmo estando tudo errado, cara.
Ah, Dani, eu amo a Jesus, glória a Deus, porque aí tô com dinheiro na conta, tô com carro zero, tô com a saúde em dia, tô namorando, casado, enfim, tá tudo bem, glória a Deus. Facinho. Agora, a hora que você passa no fogo e você continua dando glória a Deus, velho, aí você treme o inferno, cara. E olha o R horrível que eu tenho, inferno. Eu lembro muito pra mim, os heróis da Bíblia. Se você fala herói da Bíblia, Jesus. Jesus não vale. Outro herói. Ah, Davi, porque matou Golias. Ah, meu herói é Sansão, porque ele é fartão, matou o leão. Beleza, você só vai nos fartão, né? Eu gosto de ir no mais porcaria de todos. Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu sou fã dos três. Os três não tinham nenhuma promessa de Deus, nenhuma. Se você pegar Davi tinha promessa de Deus. Vai que eu vou com você. Vai que eu vou estar junto. Vai, ele tinha promessa. Sadraque, Mesaque e Abednego não tinha nenhuma promessa. Toda hora que tocar as cornetas aí, vocês vão abaixar e vão orar pro rei. Toca a corneta, fica os três tontos em pé. E eu imagino os três, cara. Meu, que eles eram machos. Eles são muito mais machos que eu. Mas muito mais. Primeiro ventinho que bate, eu já falo, Senhor, cadê você? Não é? Ai, Jesus, cadê? Eu sou filho, estou passando por isso. Ai, Deus, como assim te louvei? Eu jejuei semana passada. Eu dei dízimo. Eu não posso passar por problema. Você tem que repreender o devorador. Alguma vez algum gafanhoto passou na sua casa? Não, então ele repreendeu o devorador. Se você for teologicamente falar, ele repreendeu, porque aqui ninguém teve plantação comida por gafanhoto. Sadraque, Mesaque e Abednego em pezinho lá. Vai para o fogo. Eles não tinham nenhuma garantia, nem de escritura, nem de profecia, nem de profeta, nem de palavra, nem de sonho, nem de anjo, que eles não morreriam, cara. Mas para provar a glória de Deus na vida deles, que demais isso, meu Deus. Não vamos ajoelhar. Aí o rei, eu acho que vocês não entenderam, Nabucodonosor. Dá nome para o nosso neto, bonito. Eu acho que vocês não entenderam. Se tocar, vocês têm que ajoelhar. Senão vocês vão morrer. Corintianada. Eu sou corintiano. Meu pai falava assim pra mim, errar é humano, insistir é corintiano. Batia nele. Vocês não entenderam direito. Se tocar, vai ajoelhar. Se não ajoelhar, vocês vão morrer. Aí eles falam uma das coisas pra mim que se eu ler, eu choro. Daniel capítulo 3. Rei, se o Senhor quiser nos salvar, Ele salva. Se o Senhor não quiser nos salvar, a gente morre. Mas a gente não vai ajoelhar para você. Quando Deus fala que Ele nos coloca como espetáculo, é você chegar para Jesus e falar assim, Jesus, se for para chorar, eu choro dando glória a Deus. Se for para rir, eu dou risada dando glória a Deus. Porque cristão que é cristão passa pelo fogo dando glória a Deus, cara. Isso é ser espetáculo para o mundo. Quando Deus ele olha para Jó, Ele só permitiu Jó passar porque Ele sabia que Jó aguentava. Ele sabia. Olha só, 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10, no verso 12. 11, 10, 9, 8, mentira. 10, a partir do 10, ó. Não murmurem. Ô Jesus, murmuração demonstra um coração ingrato, credo. Não murmurem, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Ele está falando lá do povo do Egito, que só reclamava. Ai, Jesus, saudade da cebola do Egito. Pelo amor de Deus. 3 dias depois de ver o mar abrir, gente. 3 dias depois. E olha o meu 3 horrível que eu não sei fazer com a mão. Eu não consigo, meu dedo é travado mesmo. Faço assim. 3 dias depois de ver o mar abrir, aí o Senhor nos trouxe aqui para morrer. Eu quero as cebolas do Egito. Saudade dos nabos e rabanetes. Mas qual que vegetariano louco é esse, cara? 11. Essas coisas lhes sobrevieram como quê? Exemplos ou figuras. E foram escritas para a advertência nossa e de nós outros, sobre que os fins dos séculos estão chegando. Ô glória, vou para casa. Chega. Aquele, pois, que pensa estar de pé, cuidado, não caia. Agora que eu quero ler, ó. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é o quê? Deus é fiel. Por que Ele é fiel? Porque não permitirás que vocês sejam tentados acima das vossas forças.
Meus amigos queridos, se alguma coisa está sendo acontecida na sua vida e você não plantou para colher isso, se alguma coisa está acontecendo e você não fez nada, Dani, mas eu não fiz nada para merecer isso. Dani, mas eu não sei porquê. Dani, eu não sei porque eu estou em crise. Dani, eu não sei porque meu emprego está ruim. Dani, eu não sei porque o meu comércio não está indo para frente. Dani, eu não sei porque eu perdi emprego. Dani, eu não sei porque meu carro quebrou. Eu não sei porque... Você fez alguma coisa para merecer? Não, não fiz nada. Então você só está passando isso porque o Senhor sabe que você aguenta. Essa é a promessa. Deus é fiel. Você só está passando por isso porque Deus sabe que você aguenta. Ah, Dani, mas está difícil. Então quer dizer que a sua canela é grossa. Eu fico olhando, por exemplo, eu tenho um primo que o filhinho dele nasceu com o coração invertido. O lado esquerdo está no direito, o direito está no esquerdo. É uma loucura. O médico, para você ter uma ideia, o menino sobrevive com 2 corações. É uma loucura, loucura. Colocou o transplantado bate no dele. Cara, é o único menino no mundo que acontece isso. E esse primo meu, ele não crê em Deus. Não cria. Ele está tendo uma experiência tão grande com Deus que hoje ele fala de Deus para todo mundo, esse rapaz. E eu fico pensando, eu falo, meu Deus, por que isso está acontecendo com ele? E aí Deus falou para mim no meu coração, ele falou assim, isso acontece com ele e não acontece com você, porque ele aguenta e você não. Falei, meu Deus. Por isso que a palavra de hoje é não temas o que você tem que sofrer. Porque se você está passando por isso, o Senhor sabe o seu limite, o Senhor sabe até onde você aguenta, Ele sabe que você não vai desmorecer, porque se você não aguentasse, Ele não deixava você passar, porque Ele é fiel, cara. Todos os gigantes que se levantam, guarda essa frase para sempre, todos os gigantes que se levantam na sua vida é para tombar. Todo gigante que levanta é para tombar, porque cada vez que ele tomba, é mais um testemunho na sua vida, cara. Eu lembro um dia, eu estava na academia, e antes que vocês façam piada, sim, eu vou. Sim, eu tento. Eu estava lá correndo, cara, e foi demais, demais. Faz uns 5 anos isso. E eu correndo assim, pá, e eu estava com um problema gigante, era o maior da minha vida. Eu lembro de estar chorando enquanto orava. Só que o interessante é que eu não lembro por que eu estava orando. Olha que problemão, já passou e eu nem sei o que era. Eu sei que eu estava correndo na esteira e eu chorava, e eu orava ao Senhor, aí começou a cansar, falei, Senhor, não aguento mais correr, 315 metros, chega. Meu joelho não é de ferro. Peguei a toalhinha, fui sair, e orando, cara, Senhor, tal. E sabe qual é o problema? Eu estou falando para vocês porque eu não consigo fazer isso. É um problema que eu não consigo vencer. A Bíblia ensina a gente, em 2 Coríntios, no capítulo 10, a levar os nossos pensamentos cativos a Jesus. O que é isso? Começou algum pensamento ruim? Pensa em Deus. Leva para Ele. Vou te dar um exemplo. Estava lá correndo. Meu Deus, eu trabalho na Volkswagen, junto com o Junião lá. Meu Deus, a Volkswagen está em crise. O que deveria ser o meu papel como cristão? Senhor, a Volkswagen está em crise. O Senhor cuida de tudo. Amém. Acabou, vou pensar em outra coisa. O que eu vou jantar hoje? Sei lá. Mas não. O que a gente faz? A Volkswagen está em crise. Eu vou ser mandado embora. Vou passar fome. Vou ser despejado. Vou ter que morar embaixo da ponte. Vou ter que usar crack. Vou vender o corpinho para ganhar dinheiro. Vou morrer, aidético. Eu estou exagerando, mas é assim. Você liga, o seu filho não atende. O que você pensa? Foi estuprado, foi sequestrado, foi abduzido, está servindo o exército islâmico. Você não pensa, o menino foi no banheiro, o menino não viu. A gente tem essa tendência suicida. É assim, cara. Estou errado? Mas a palavra não deixa claro que Deus é fiel e não vai me deixar passar uma coisa que eu não suporte? Então por que ao invés de descansar na palavra, por isso que eu comecei falando, ou eu creio que isso aqui é verdade, ou eu desisto de ser crente, velho. Quando eu estava nessa oração minha lá na esteira, correndo, aí eu orando lá, tal, aquele problema horroroso, eu cheguei no meu carro para ir embora, e o meu carro tinha um versículo atrás, e atrás estava escrito Romanos 8,18, porque para mim eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Olha que texto, velho. Meu Deus, era para ouvir um negócio desse, falar assim, ok, quero que meus problemas se danem, vou para casa feliz. Deveria. Eu sei que eu cheguei e tinha um senhor, de certo, eu não vou falar bêbado porque é pesado, mas ele estava etilicamente alterado, tá? Olhando para a traseira do meu carro assim, tudo torto. Assim.
E ele fazia até um biquinho para analisar. E ele lia o texto. E eu cheguei e eu já pensei, né? Olha só, como nosso pensamento é perdido. Eu, ao invés de olhar, olha, uma alma querendo ouvir Jesus, olha, alguém interessado, olha, Deus mandou alguém. Já pensei, sem vergonha, que é moeda. Seu corintiano. Cheguei perto dele, ele olhou assim para mim, falou assim, bonito texto, né? Falei, rapaz, bonito, é da Bíblia. Ele olhou assim, você lê? E eu tinha acabado de estar naquele momento de oração profunda, eu estava derramando nos pés. Como diz o poeta, as minhas lágrimas regavam os pés da cruz. Shakespeare de Jesus. E aí ele pegou e virou e falou assim, você lê? Eu falei, todo dia. Porque é gostoso, quando alguém pergunta, você até estufa o peitinho, todos os dias. Inclusive eu já li até Sofonias. O dia que eu chegar e um pastor falar, vamos abrir em Sofonias, eu acho que é arrebatamento, cara. Nunca vi. Aí ele pegou e falou assim, você lê? Eu falei, todo dia. Aí ele, E aí foi onde veio a paulada celestial. Mas por que você não vive o que você lê? Falei, vai ficar sem moeda. Agora que você não ganha. Gente, qual é a probabilidade disso não ter sido alguma obra divina? Fala pra mim. O cara nunca tinha me visto na vida. Eu nem sei quem ele era. Nunca vi. Tanto é que depois que ele falou isso, não feliz em me dar numa face, ele ainda me obrigou a dar a outra para ele dar na outra. Porque ele virou e falou assim, você não vive então o que você lê? Eu fiquei em choque, falei, é pegadinha, como assim, que é esse cara? Ele me conhece, sei lá. Aí ele virou e falou assim, se Deus te cuidou até hoje, Ele vai cuidar até o fim. Eu só sei que eu baixei meio que para chorar assim, quando eu olhei, cadê o cara, velho? Cadê o cara? Eu queria lembrar se tinha algum barulho, porque eu acho que ele virou a esquina, fez foi embora. Mas analisa comigo essa cena, gente. A palavra é a mesma para você, cara. Se você está aqui hoje ouvindo isso, é porque Deus quer que você ouça isso, porque isso é para ser verdade na sua vida. O mesmo Senhor que te trouxe até aqui em pé, você está de pé, Ele vai te levar de pé até o fim. As obras que Deus faz duram para sempre. Ele não chama ninguém para morrer no deserto, não. Se Ele te trouxe até aqui, Ele vai cuidar até o dia que você morrer. Ele só chamou Jó de exemplo porque Jó ia passar de pé. Se Ele está te fazendo passar o que você está passando, é porque você vai passar de pé. Isso vai virar testemunho para alguém. Isso vai fortalecer a tua fé. Ninguém passa pelo deserto de pé e sai do mesmo jeito do outro lado. Quer ter experiências com Deus? Oh, aleluias! Quer conhecer Jesus de verdade? Oh, quero! Quer conhecer o seu Jesus? Não só de ouvir falar, mas de caminhar com Ele. Oh, Deus, quero! Então você vai sofrer. Porque é no sofrimento que você perde todas as suas seguranças. Minha segurança era o dinheiro? Perde. Minha segurança é família? Perde. Minha segurança é meus bens? Perde. Minha segurança é minha aparência, meu modo de falar, os meus amigos, minha segurança é meu conhecimento? Perde tudo. Aí você vira e fala, realmente eu só preciso do Senhor Jesus na minha vida. Foi exatamente o que ele fez com Jó. Verso 12. Então disse o Senhor a Satanás, eis que tudo o que Jó tem está no teu poder. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Você vai ver, por 37 capítulos, isso é Jó capítulo 1, até o capítulo 38, você vai ver uma discussão de Jó com os amigos dele. Mas é uma discussão assim, você fez isso? Não, eu não fiz porque eu sou justo e mereço ser... são os amigos... Que amigo da onça esses caras, meu Deus! Se eu começar, eu tenho vontade de dar bicuda onde ele faz, ele é muito chato. Ele fala para Jó, você só está passando isso porque você deveria ser mais santo. Ele fala assim no capítulo 4, você tantas vezes ajudou as pessoas, agora que é com você, você chora. Gostoso falar isso para os outros, né? Irmão, relaxa, isso vai passar. Quer negócio foi com você, ó, sem vergonha. Se você vai falar a mesma coisa. Foi o que ele veio cobrar de Jó. Por 37 capítulos, Jó é torturado pelos amigos, mas por 37 capítulos, Jó justifica que ele não merecia estar passando o que estava passando. Deus,
por que você está fazendo isso comigo? Eu sou um filho tão bom. Por que eu estou com dificuldades? Senhor, mas eu canto louvores na Assembleia, na Igreja Metodista Wesleyana, lá de Tremembé. Senhor, eu sou amigo do Júnior. Senhor, o que mais que eu faço, querido? Eu dei esmola. O que nos justifica não são as boas obras. Porque se Deus fosse medir as boas obras, estava todo mundo condenado. Imagina a cena, eu chego em casa e dou um soco na boca da minha esposa. Ah, não gostei do arroz, pá! Ela sai com o maxilar quebrado e 3 dentes a menos. Aí eu falo, meu Deus, como eu fiz besteira, né? Vou fazer uma coisa boa. Chega uma rosa para ela, tá tudo bem agora. Como se justificasse. Se a gente entender o tamanho da nossa afronta para Deus, o pecado, você vai entender que não tem nada de bonzinho que você possa fazer para agradar Ele. É só morrer, meu, tem que matar aquele velho homem. E graças a Deus pela cruz, porque na cruz Ele mata, para ressuscitar um novo, em novidade de vida. Esse cara novo, Jó não entendia ainda. E o que eu acho demais é que Deus se cansa no capítulo 38. Eu não vou ler agora, porque senão vai ficar muito longa a pregação, eu já tenho que terminar. Mas no capítulo 38, Deus chega para Jó e fala assim, Jó, chega. Agora eu que vou falar. Porque quando a gente está passando por mim, a gente começa a questionar Deus. Deus, mas por quê? Deus, mas por quê? Deus, mas assim não dá. Deus está errado. Deus, você não devia ter feito isso. Mas Deus. Até cansa eu até. Eu me canso de mim. Aí, eu não aguento mais o Dani. Só Deus que aguenta o Dani. Nem Elias que aguenta mais o Dani. O velho Dani. Deus chega e fala assim, Jó, chega, para. Deu na minha tampa, ó. Minha paciência também tem limites. Aí ele começa a perguntar para Jó. Você questiona tanto da sua vida, você quer questionar tanto dos seus caminhos. Aí Deus apela. Deus daí não precisava, né? Aí é na briga de travesseiro, ele chega com bazuca, né? Onde você estava quando eu criei o mar? Onde você estava quando eu coloquei as estrelas no céu? Onde você estava quando eu coloquei o sol para brilhar aqui, a lua para brilhar aqui? Onde você estava quando eu decidi o tamanho da terra? Onde você estava quando eu decidi que ia chover, que ia nascer? Onde você estava? Quem que me deu conselho? Quem falou para mim, faça essa montanha desse tamanho, aquela daquele tamanho? Quem disse? Quem definiu quantos dias vocês vão ter de vida? Quem definiu tudo isso? Qual de vocês me ajudou a criar o mundo? E começa a falar. Sinceramente, você acha que você tem controle da sua vida? A gente morre por dia 55 mil pessoas, em média, por dia. 55 mil pessoas morrem por dia. Quantas daqui, ou quantas que morreram, sabem quem está na lista de amanhã? Está entendendo? Quem das 55 mil pessoas de amanhã sabe que está na lista de amanhã? Ninguém. Quê? Quem engoliu o chiclete? Ah, entendi, eu. Eu acho que, Dani, o condenado à morte sabe o dia que vai levar a injeção elétrica. Tonto, então, vai. E os outros 54.999? Estou falando isso porque o controle está na mão de Deus, cara. A palavra é clara, ele não brinca, é 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele a ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós, fim, simples assim. O meu Jesus fala assim para mim, Dani, não ande ansioso para amanhã, basta cada dia o teu mal. É fácil falar, o difícil é viver. Quando Deus chega para Jó e começa a falar isso, Jó começa a baixar a cabeça, ele fala, realmente, Senhor. Aí é o capítulo 42, que eu queria terminar lendo ele. Olha só, Jó, capítulo 42. Depois que Deus arregaça com Jó, e Jó fica até virado do avesso, assim, ó. Ele vira para Deus e fala, Senhor, capítulo 42. Senhor, bem sei que tudo você pode, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Quem é aquele que, como você disse, que sem conhecimento esconde os seus conselhos? O que Jó está querendo dizer é o seguinte, quem que pode falar para Deus o que fazer, velho? Quem é você para falar o que você quer que Deus faça? Você tem que baixar a cabeça e falar, Senhor, eu creio, eu acredito, e você vai fazer o melhor. Senhor, eu falei coisas que eu não entendia, eram maravilhosas demais para mim, coisas que eu nem sabia, nem conhecia. Senhor, então me escuta agora, quando eu falar contigo, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Olha a diferença da pessoa de Jó. Antes Jó era um mitidão. Senhor, como assim? Senhor, por quê? Mas eu não estou gostando, não concordo. Agora a palavra de Jó para Deus é, Senhor, como é que é para ser? O que é para eu fazer? Onde que é para eu ir? É para ser assim mesmo? 5. Antes eu te conhecia, Deus, só de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem.
Como você vai saber que Deus é o que te cura se você nunca precisou ser curado? Como que você vai saber que o Senhor é o que te sustenta se você nunca precisou ser sustentado? Como você vai saber que o Senhor é o que consola se você nunca chorou nos pés dele? As dores que Deus manda não são pro mal, não. As dores é pra cura, cara. É pra curar, é pra te deixar uma pessoa muito melhor. Quando a gente é machucado, é igual uma conchinha. Olha que bonitinho que eu vou falar agora. Primeira vez que assisti Animal Planet serviu pra alguma coisa na minha vida. Quando a conchinha tá lá e uma areia cai dentro dela, ela tem duas opções. Ou essa concha, essa areia dentro da concha, vira uma inflamação, machuca a madrepérola, começa a inflamar, e o que acontece com ela? Morre. Ou ela coloca todas as energias naquilo para tratar. E aí o que a pérola faz? Para ela não ser machucada, ela começa a revestir aquela areia de um material que não agride ela. E isso se torna uma pérola. As nossas aflições hoje que eu tenho um monte, vocês devem ter um monte, ou a gente vai ser aquele cara que vai murmurar até morrer, que vai reclamar de Deus até morrer, ou a gente vai baixar e vai falar, Senhor, o que é para eu aprender com isso? O que o Senhor quer com isso? E aí aquilo vai virar uma pérola. E quanto mais pérola você tiver, mais brilhante você vai estar. E quanto mais brilhante você vai estar, mais Deus vai te usar para atingir mais e mais pessoas. Tá entendendo? Vou ler um último texto, vocês não precisam nem abrir, que é para eu terminar. Vou ler, a gente fala amém, aí ora, e eu vou contar para vocês do dia que eu me converti, que eu não esqueci não. Eu quero terminar lendo com vocês Hebreus capítulo 10. Não temam o que vocês vão sofrer, não temam, porque Deus sabe que vocês aguentam. Ele não vai deixar ninguém morrer pelo caminho. Deus, fala com a gente, Pai. Não abandonem a vossa confiança, porque vai ter uma recompensa. Eu não sei o que é galardão, mas eu sei que é alguma coisa muito legal. Eu tenho uma amiga que uma vez ela sonhou que no céu, quando você chegava, galardão era uma coroa. Ela olhou Moisés, o cara tinha uma coroa, parecia carnaval até assim, ó. Olhou Isaías, o cara tinha uma crista na onda, assim, ó. E foi vendo coroas, e Paulo tinha uma árvore de Natal na cabeça, assim. Aí ela falou, quero ver a minha coroa, quando ela chegou era um tic-tac aqui do lado, assim. Ela saiu pregando pra rua, eu quero ver galardão. Eu fico imaginando o céu, cara, como eu viajo com o céu. Quem sou eu perto dos homens de Deus, né? Imagina eu sentado lá na mesa tomando café, aí chega um cara sentado do meu lado, outro na frente. Falei, e aí, beleza? Quem é você? Eu sou Daniel Saad. E você? Eu sou Isaías. Ele, nossa, lá quem tá chegando. Eu falei, quem? O João Batista. Eu saio da mesa, o que eu tô fazendo aqui? Ai, Jesus, saudade do céu, credo. 36. Com efeito, vocês têm necessidade de perseverança. Por que a Bíblia mandaria eu ter perseverança se ela já não estivesse avisando que eu vou passar coisa ruim? Ai, credo, o Dani está profetizando. Não estou não, mas você vai. Para que, depois de terem feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que você louve no fogo. Eita glória! Um dia eu voltando da fábrica dirigindo, aí passou um cara e me cortou, era um Fiat Uno. E eu falei, como assim um Fiat Uno me corta? Porque o Fiat Uno, porque ele tinha uma escada no teto, né? Você já viu esses caras que tem escada no teto? Parece que bota turbo no carro, nunca vi correr tanto. Tiozinho da Sky, meu Deus, o carro não é dele, né? Ele frita. Passou o Uno, me cortou. Quando eu fui xingar o cara, falou, oh! Aí tava assim, guardado pelo quarto da fornalha. Falei, guardado pelo quarto da fornalha. Comecei a chorar. Foi muito lindo. Primeira vez que eu dei glória a Deus por alguém ter me cortado. Só para eu ter lido aquele negócio lá. Com efeito, vocês têm necessidade de perseverança para, tendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque, ai, coisa linda, dá glória a Deus agora, gente. Porque em dentro de pouco tempo, aquele que há de vir virá. Ô glória! Todavia, o meu justo viverá do muito dinheiro que ele vai ter no banco. Meu justo viverá é da fé. É da fé. Se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Misericórdia. Mas nós, porém, oh aleluia, não somos daqueles que retrocedem, de jeito nenhum. Nós somos daqueles que creem e daqueles que têm a alma conservada. Aleluia.
Que em nome do Senhor Jesus, cara, vocês não sejam aqueles crentinhos que só faz número, sabe? Ah, eu sou um evangélico. Não quero que vocês sejam evangélico. Ah, eu sou de Jesus. Não, gente, eu quero que vocês sejam novas criaturas. Reflitam a glória de Deus nessa terra. As pessoas vão ver, elas vão olhar e falar, mas como? Como é que é o seu nome? Paulo, vou olhar o Paulo. Falou, Paulo, a situação, qualquer um estaria morrendo, mas o Paulo está rindo, está dando glória a Deus. Gente, que é isso? Como que o Paulo consegue? Eu quero ser igual ao Paulo. E vai chegar perto do Paulo e fala, Paulo, você é louco? Você fala, sou louco por Jesus Cristo, cara. É assim, a nossa vida, que a minha vida cante a Deus, que a sua vida cante a Deus. Em nome de Jesus, cara. Vamos orar para terminar e eu conto para vocês a história da minha conversão, que vocês vão rir. Senhor Jesus querido, amado Pai, que em nome de Jesus nós não tenhamos medo do que nós tenhamos que sofrer, Pai. Que a gente saiba que é tudo para nosso crescimento, Pai. Que a gente saiba que é a sua glória refletindo na nossa vida, Senhor. O Senhor está forjando caráter, Pai. O Senhor está nos transformando para ser a imagem do Seu Filho. Que a gente dependa cada vez mais das coisas desse mundo. Que nós sejamos plenamente cheios e dependentes do Seu Espírito Santo, Pai. É o nosso clamor, Jesus. Tire de nós toda a confiança nessa terra. Coloque toda a nossa confiança em você, Paizinho querido. Venha habitar em nós, de forma que nós não sejamos as mesmas pessoas. Chega de ser crente que só faz número em banco de igreja, Pai. A gente quer fazer a diferença, quer ser ousado, quer te dar orgulho, Senhor, eu quero acordar e dar honra para o Seu nome, Pai. Em nome de Jesus eu repreendo toda a obra do inferno nessas pessoas, Pai. Qualquer armadilha que Satanás está bolando, já faz anos que ele está bolando, agora ele vai ter que bolar outra nova, porque está tudo repreendido em nome de Jesus Cristo, Pai. Que eles sejam cheios do Espírito Santo de Deus, que eles impactem esse mundo de Taubaté e Tremembé, saibam que aqui existe um povo de Deus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, e quem concorda, diz... Amém. Ai, como vocês são crentinhos, gente. Quando eu tinha uns 7 anos, essa é para terminar, acabando essa, a gente bate palma para Deus e chega que eu cansei. Eu tinha uns 7 aninhos de idade, ai, coisa mais linda, gente. Quando eu tinha uns 7 aninhos de idade, eu estava em casa, e a minha mãe e meu pai, eles foram para uma festa de formatura, né? E aí eles chegaram lá na festa de formatura, e eu não quis ir dormir na casa dos meus tios, eu quis ficar em casa sozinho. E as minhas irmãs foram para casa das primas delas. 7 anos de idade eu me achava o dono da casa, né? Se chegar bandido eu dou facada. Aí. E eu cheguei, meu pai falou, certeza você não quer ir pra casa do tio? Falei, não, eu quero ficar em casa mesmo. Hoje eu tô rebelde. Hoje eu vou comer Doritos e Coca-Cola a noite inteira. Peguei lá o potão de Doritos, a Coca-Cola, 2 litros, sentei com as perninhas cruzadas, liguei meu Super Nintendo. Na época não tinha Xbox ainda, né? Nem Playstation. Aí coloquei lá na TV. Só que vocês mais modernos não vão saber, os mais velhos sim. Antigamente, para você ligar o videogame, você tinha que colocar no próprio canal da TV. Então, por exemplo, tá na Globo, você ligava o videogame, quando você ligava, saía da Globo e ia pro videogame. Se você desligasse, voltava pra Globo, tá entendendo? Hoje as TVs têm um canal só pra auxiliar, né? E aí eu tava lá, liguei o videogame e comecei a jogar. E tomando Coca-Cola, comendo Doritos, tal. Depois, era umas 3 horas da manhã, eu já tava pescando. A coragem já tinha ido embora, já queria dormir, queria minha mãe. Só que por causa de ter tomado muito refri, eu fiquei com vontade de fazer xixi, cara. E eu falei, igual, preciso ir no banheiro, né? Começou a bexiguinha apertar, sabe quando fica ardidinho assim já? Os meninos sabem o que eu tô falando, ficar ardido pra ir, assim. Aí o videogame tava legal e eu não queria. Eu falei, beleza, tem que ir. Fui vencido pela vontade. Desliguei. Aí que veio, cara. No que eu desliguei, sábado, 3h30 da manhã, eu não sabia, mas o videogame estava ligado na Band. E apareceu o que não devia ter aparecido. Eu nunca tinha visto. 7 anos de idade, eu olhei, falei, rapaz, não é que é interessante esse negócio. Por isso que meus primos não param de falar de mulher. E eu comecei a ver, curioso, nunca tinha visto. Aquela sensação de perigo, sabe? Nossa, como eu sou rebelde. Só que eu fui vencido pela vontade do xixi. Eu não estava aguentando, estava vazando já. Só que aí eu peguei para ir, desliguei a TV. Quando eu olhei, eu esqueci. Da cozinha, da sala da cozinha para os quartos da minha casa tem um corredor enorme. Sem luz. Eu tinha acabado de ver filme feio.
E vocês lembram que a minha mãe contava historinha pra dormir daquele jeito. A minha mãe não era muito meiga. A minha mãe era assim: olha, filho, se você pecar e for no inferno, Satanás arranca a sua cabeça. A imagem que eu tinha de Satanás era o bicho do lodo mesmo. Falei, pronto, vi filme feio, vou pro escuro, Satanás vai comer minha cabeça. Vou fazer xixi que jeito? Tô morto. Naquele desespero, não tinha celular pra ligar pra mãe, eu não sabia se eu chamava a vizinha. Eu pensei em ir pra rua e fazer xixi, mas fiquei com medo do guarda. Falei, cara, eu preciso no banheiro, mas o Satanás tá no corredor, eu vi filme feio. Tive uma ideia. Vou assistir canal evangélico. Comecei a procurar, achei R.R. Soares. Aí depois dele pedir bastante dinheiro, ele virou e ele falou assim, imagina a cena, velho. Eu sentado com as perninhas dobradas assim, morrendo de medo do diabo, porque eu vi um par de peitos de fora. Aí passei no TV, aí ele falou assim, porque irmãos, Jesus virá montado num cavalo branco. Eu achei que era lenda, não sabia que está escrito, isso é Apocalipse. Falei, que mentira! Na hora que eu falei que mentira, na hora, 3:30 para 4 horas da manhã, um cavalo relincha na calçada, cara. Gente, vocês não estão entendendo, Eu com as perninhas cruzadas, porque Jesus virá montado num cavalo branco. Eu falei, mentira! Já era. Cara, eu ajoelhei todo molhado, aceitei Jesus na hora. Falei, recebo como meu Senhor e Salvador. Nunca na minha vida eu quero pecar de novo, eu quero ser o novo Paulo. Pode me arrebatar, tô pronto. Não entreguei. Foi o dia que eu me converti, só pra vocês saberem. É.